Olá amigos e amigas, eu sou William Gonçalves e este é o canal Na Luz do Espiritismo. Estamos aqui no estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, a editora é a FEB. Já estamos chegando aqui no capítulo 11, agradecendo a vocês que têm participado. Peço que nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário como tem sido a experiência. Se surgir alguma dúvida também, deixe a dúvida para que possamos responder na live, respondendo dúvidas que provavelmente este livro, por ser muito grande, vamos dividir ela em duas etapas. São mais de 50 capítulos do livro e já estamos aí nesse início, apesar ainda de ser só o início, ainda temos quase 40 capítulos pela frente. Já estamos percorrendo um caminho. O André Luiz já está entrevistando vários médiuns que fracassaram ali no plano espiritual, relembrando o capítulo 10, que foi a experiência de Joel, aquele médium que teve a capacidade de observar, de relembrar, na verdade, as vidas passadas e acabou errando muito, acabou se prendendo ao passado e trazendo uma grande angústia, um processo depressivo para a sua vida e perdendo ali o aqui e o agora, que nós falamos que é muito importante. Podemos observar as experiências do passado, temos que aprender com o passado, porém o que temos é o hoje, o agora. Só podemos modificar algo iniciando agora. Então essa foi a grande lição ali do capítulo. É claro também que se você está ouvindo este áudio primeiro, recomendo que volte e que também você leia o livro. Aqui nós estamos trazendo os principais pontos e a explicação espiritual, mas eu recomendo que leia também para a gente crescer aí também cognitivamente. A leitura nos ajuda em vários sentidos, físicos e também espirituais. Vamos então para o capítulo de hoje, pedindo autorização a Jesus, agradecendo a Ele e a Deus pela oportunidade de mais um estudo do livro. Então vamos hoje para o capítulo 11, Belarmino ou Doutrinador. André Luiz já tinha conhecido a história de diversos médiuns com as mais variadas capacidades mediúnicas, lembrando que médium todos somos, todos temos a possibilidade de entrarmos em contato com o plano espiritual, e André ali estava conhecendo diversos médiuns com potencialidade em algumas áreas. Então nós percorremos aqui o caminho de diversas mediunidades, mediunidade intuitiva, uma mediunidade missionária, uma mediunidade mais fechada a um círculo, a um grupo de centro espírita, mas ele ainda não tinha conversado com nenhum doutrinador. Recordando que na época que este livro foi psicografado, utilizava-se mais a palavra doutrinador. Hoje nós utilizamos mais a palavra esclarecedor, porque doutrinador caiu em desuso, porque não cabe a ninguém doutrinar o outro. Cabe a nós esclarecermos e o outro tomar a decisão se inicia ou não o caminho no progresso espiritual. Então somos como centelhas divinas aqui na Terra, ajudando a Deus através dos nossos dons. Como nos ensinou Jesus no Evangelho, temos os nossos dons espirituais que são distribuídos e cabe a nós entendermos esses dons e aplicarmos no dia a dia. É a tão falada caridade moral. Através da caridade moral é que nós podemos ajudar o próximo com mais eficiência. A caridade material nos ajuda também a ajudar o próximo. Mas, sem dúvida, uma caridade material necessita também de uma moral extremamente bem desenvolvida. Caridade moral é aquela que eu faço com atributo do meu próprio psiquismo, do meu perispírito, do meu cérebro. Eu vou ali ajudando o próximo com o meu conhecimento. Algo que nós temos falado muito nesse livro. Lembrando também
que o esclarecedor, como está aqui no capítulo, o doutrinador, ele também tem mediunidade, porque ele tem a mediunidade, em muitos casos, intuitiva. E é claro, hoje em dia também não se exclui de um médium que incorpora, de um médium que vê os espíritos, o médium vidente, que ouve os espíritos, o médium audiente, dele também fazer o esclarecimento. Às vezes é um centro espírita menor, tem poucos trabalhadores, então os médiuns vão revezando. Às vezes todos que estão numa mesa mediúnica são médiuns com propensão à incorporação. Então um pode esclarecer enquanto o outro está incorporado e vice-versa. Isso pode acontecer. Mas aqui André Luiz vai pegar esse caso para nos esclarecer mais ainda sobre o doutrinador. Hoje vamos dizer o esclarecedor. O esclarecedor, para nós recordarmos, foi muito trabalho também que o irmão Jacó fez naquele livro que nós estudamos, o livro anterior, o livro Voltei, a psicografia também de Chico Xavier. O irmão Jacó teve um trabalho muito profundo como doutrinador, hoje vulgo esclarecedor, ali numas reuniões mediúnicas. E todo esclarecedor, meus irmãos, é também um comunicador, um palestrante, porque a maioria dos esclarecedores também vão para essa área do esclarecimento também das pessoas ali no centro espírita. Geralmente são médiuns que fazem as palestras, que fazem os grupos de estudo dos livros espíritas que acontecem nas casas espíritas. Geralmente são orientadores do ESD. Geralmente, tá, pessoal? Não podemos generalizar. A grande maioria dos esclarecedores são também palestrantes espíritas, comunicadores, mas não são todos, e também não são todos médiuns de incorporação que são esclarecedores. São possibilidades. Nós entendemos que o médium esclarecedor é um médium que desenvolveu muito a sua capacidade de comunicação e interpretação. Mas, antes de tudo, o médium esclarecedor, ele é um médium que tem que saber ouvir e acolher, o que é muito difícil. A gente acha que é fácil, mas na prática você ouvir e acolher tem uma grande dificuldade. Muitas pessoas fingem que estão escutando, às vezes ouve os 2, 3, 4 primeiros minutos e depois já está com um pensamento no mundo da lua. Quando nós escutamos o outro, na escuta empática, na empatia com o outro sujeito, nós temos que ouvir de corpo e alma, entender que cada palavra que aquele sujeito está dizendo é algo de suma importância. Então, o esclarecedor é como se fosse também um terapeuta espiritual ali, numa reunião mediúnica, na qual ele precisa acolher qualquer espírito que apareça, independente da vibração deste espírito. E acreditem, pessoal, muitos espíritos numa reunião mediúnica chegam xingando os médiuns esclarecedores, chegam colocando realmente o dedo no rosto do médium, ou algumas vezes falando alguns defeitos do médium, jogando indiretas, falando que ele não tem capacidade para estar ali, ou seja, colocando a autoestima do médium em voga, colocando ali como se fosse um problema. Qualquer menor problema que o médium tiver pode ser jogado ali numa mesa mediúnica. Então o médium esclarecedor, ele tem que ter realmente um grande equilíbrio. Tem que ser um médium que estuda bastante, que ouve com muito proveito, ouve de ouvir. E aí ele tem que treinar a sua escuta. Muitos médiuns esclarecedores vão trabalhar também na assistência fraterna, que em diversos centros espíritas nós temos. O acolhimento fraterno, como alguns centros chamam, ou assistência fraterna, aonde a pessoa vai até o centro e o médium vai ali também escutar o que aquela pessoa tem a dizer, e a partir dali vai levar o nome para a reunião mediúnica,
vai oferecer o tratamento espiritual, vai indicar uma terapia com um profissional, psicólogo, quando vem essa intuição. Ó, minha irmã, procura também, meu irmão, a medicina terrena, um psiquiatra, um psicólogo, nós vamos te ajudar aqui com a prece. Então, é um médium geralmente que está ali no meio da comunicação social do centro. E nós temos ali Belarmino encarnando com essa grande missão, a missão de ser um esclarecedor. E nós vamos ver como acontece, né, com a maioria dos médiuns aqui, para vocês observarem como é um amparo do plano espiritual para nós. Belarmino vai dizer que movimentos de diversos espíritos também se juntaram em favor dele. Médiuns de duas colônias diferentes. Então ele está nos dando a informação aqui que duas colônias, Nosso Lar e outra, juntaram para enviar médiuns para que trabalhasse com ele. E ele vai nos dizer que o próprio ministro Gedeão assinou a carta, autorizou que ele reencarnasse com esse propósito. Nosso querido Belarmino volta com a possibilidade também do casamento nessa encarnação. E o casamento não seria por acaso, a sua esposa iria ajudar ele muito bem nos serviços mediúnicos. Ela iria ali ajudar ele na parte evangélica, estimulando, chamando ele para estudar, ajudando ele nas preces. Então ele teria uma companheira fiel ali nos serviços evangélicos. Mas nosso caro Belarmino ainda ganha mais um benefício. Ele renasce num lar espírita. Então ele vem para um lar espírita com pai e mãe espírita, aprendendo desde o berço, como ele mesmo vai dizer, as orientações evangélicas e espirituais. Então ele já vem do plano espiritual com esse conhecimento e ele chega até a Terra renascendo neste lar com muito mais informações, com um equilíbrio muito bom ali. E ele inicia o seu progresso espiritual. Então nosso caro Belarmino, ele teve muitas facilidades. E ele também não relata aqui nenhuma dificuldade financeira na infância, nem na adolescência. Então nós percebemos ali que há muito provavelmente uma facilidade também na vida financeira, na vida escolar. E ele cresce, casa-se com sua companheira e também começa a trabalhar no centro espírita. Ele vai nos informar que oito médiuns muito bem preparados auxiliavam ele, a esposa obviamente também, mas como ele estava ali como um esclarecedor, um doutrinador fracassado, Belarmino começa ali a sua tormenta espiritual. O primeiro grande gatilho que vem para trazer a dúvida para Belarmino, porque ele não via e não ouvia os espíritos, ele apenas tinha uma mediunidade intuitiva. O médium esclarecedor, meus irmãos, em muitos casos, ele tem aquela mediunidade intuitiva, ele sonha. Quando ele está esclarecendo um espírito ali no momento do esclarecimento, pode vir na mente dele o nome do espírito, o rosto do espírito, como o espírito está vestido, em qual região do plano espiritual esse espírito está. Mas muito provavelmente ali Belarmino não vem muito com essas capacidades envolvidas, mas com a comunicação. Desculpa. E ele inicia ali um processo de dúvida. Ele começa a colocar os médiuns contra a parede. Ele vai colocando eles, pedindo provas e mais provas. E ele mesmo vai dizer para André Luiz assim: olha, André, que lastimável que eu fiz com meus companheiros médiuns, porque mal sabia eu que os benefícios do plano espiritual só vêm no momento certo, para quem tem a real necessidade. Então muitos de nós, a gente quer notícias do plano espiritual, a gente quer prova. Vocês acham, né, meus irmãos, que nós também que somos médiuns, não queremos, né, uma carta psicografada de um ente querido, a informação de um amigo que se foi? Claro que nós queremos.
Todos nós estamos aqui na angústia do viver, mas nós entendemos que quando há a possibilidade disso acontecer, é porque a pessoa que recebeu precisa daquele momento, deste comprovante de que há vida espiritual. É naquele momento o último suspiro. E muitos de nós não estamos no último momento e nem devemos chegar. Bendito seja aqueles que acreditam sem ver. Bendito seja aqueles que estão conectados com o superior, com o plano espiritual, sem nenhuma prova. E é o que nós buscamos e é o que Bellarmino começou a buscar ali. E ele muito provavelmente começou a humilhar esses médiuns, colocando em dúvida as suas mediunidades, achando que todos estavam sendo anímicos ou tendo animismo. O animismo é quando o conteúdo vem do próprio médium, do consciente ou do inconsciente. E é claro, todo médium vai ter conteúdo anímico. E ele começou ali também a pedir provas científicas. Como era um grande estudioso, ele porque queria provas e mais provas científicas, e os médiuns foram ficando inseguros. Cabe ao dirigente de uma reunião mediúnica, ao esclarecedor, ao doutrinador, alertar o médium quando o médium está trazendo muito conteúdo anímico. É óbvio, esse é um papel do médium esclarecedor. Porém, isso deve ser feito individualmente, com muito carinho, com muito respeito, como um alerta para esse médium. Não colocando a mediunidade dele em risco, humilhando ele na frente de outros médiuns. Isso não é uma caridade. E aí, é claro, o médium percebendo que o esclarecedor, percebendo que os médiuns da casa estão indo muito para um caminho do animismo, do fantasioso, do fantástico, pode convidar irmãos para fazer seminários, estimular o estudo e não humilhar o trabalhador que está ali. A gente tem que ter um bom senso muito grande. Mas se a queda de Bellarmino fosse só essa, ainda estava boa. Bellarmino assume a presidência do Centro Espírita. E ele achou ali que era um cargo material, e não é. A presidência de um centro espírita é um cargo espiritual acima de tudo. É um cargo muito delicado, tem que ser uma pessoa com muito tato, com muito amor, com muita caridade. E ele não conseguiu fazer o que ele pregava, porque ele falou ali com André Luiz logo no começo do capítulo: eu deveria, antes de pregar ou doutrinar, eu praticar. E ali no cargo ele teve a oportunidade da prática. E infelizmente ele não conseguiu. Deve ter tido os maiores erros, como o famoso ditado que diz: quer conhecer alguém, dê poder para ela, ou dê muito dinheiro. Todos vocês já devem ter ouvido esse ditado. E Bellarmino teve a sua terceira queda. Ficou muito rico. Então ele teve 3 grandes possibilidades de crescimento ou queda numa encarnação. Porque o dinheiro também ele pode trazer uma facilidade de crescimento espiritual ou de queda. E como não bastasse ainda uma quarta, Bellarmino vai para a política, mas ele mesmo vai dizer que não uma política honesta, pensando no povo, pensando no próximo, mas para uma politicagem. E aí vocês já sabem, né? Falar em política nem precisa de aprofundar muito. Quando vai dizer politicagem, a gente já pensa em corrupção, em desvio de dinheiro, em promessas não cumpridas, em mentiras, enfim, etc, etc, de coisas que a gente pode trazer aí na bagagem política que acontece no Brasil hoje há muitos e muitos anos. A gente vem enfrentando grandes problemas sérios na área da política, em todos os setores, tá, irmãos e irmãs? Não só no cargo mais alto do país, mas em todos os setores, desde os vereadores, prefeito, vice-prefeito, enfim. E Bellarmino, infelizmente, cai. E ele sai, como ele mesmo vai dizer, ao final do capítulo, um capítulo também muito forte, apesar de pequeno, esse capítulo é bem pequeno,
nossa live vai ficar menor hoje, mas ele vai dizer que ele sai da vida com os bolsos cheios, com muita moeda, né, guardada, com muito dinheiro, muitas propriedades. E eu vou ler aqui ao final o que ele mesmo diz. E assim foi, André, que eu acabei os meus dias com uma bela situação financeira no mundo, porém um corpo crivado de enfermidades, com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. A revivência da minha inferioridade antiga religou-me a companheiros menos dignos no plano dos encarnados e desencarnados, e o resto o meu amigo poderá avaliar. Tormentos, remorsos e expiações. Mais uma informação que eu estava esquecendo aqui, ó, por isso que é bom a gente reler. Belarmino vai dizer que com essas desconfianças, com uma presidência no centro espírita voltada para a arrogância, para o não acolhimento, com uma politicagem desonesta, Belarmino atraiu amigos encarnados e desencarnados com a mentalidade inferior. Uma informação importante para nós também. A gente acaba atraindo aquilo que nós mesmos somos em essência e que às vezes não nos damos conta. E ali isso também piorou muito o quadro dele, como ele vai dizer aqui, né? Deixa a vida muito rico num palácio, porém com a alma vazia, com enfermidades no corpo físico e espiritual. Expiação e mais expiação, ele mesmo vai dizer isso daqui, muito provavelmente passa pelas tormentas da pós-vida, a grande angústia de chegar realmente no plano espiritual e encontrar com a realidade espiritual. André Luiz, como sempre, acolhendo ele ali, fala: sim, Belarmino, abraçou, você tem razão. Tenho a certeza de que não vim tão só ao centro de mensageiros, mas também ao centro de grandes lições, realmente, né, irmãos e irmãs? Grandes lições desses capítulos. Como eu disse, o capítulo do Belarmino é pequeno, mais profundo, recomendo que vocês leiam. Se ficou alguma dúvida, deixa no comentário, nos ajude compartilhando a live. Para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, tem aqui os links. Eu agradeço imensamente a vocês. Vamos agradecendo a Deus mais essa oportunidade de aprendizado. E se você é um esclarecedor, está ouvindo essa palestra, esse momento de estudo, se você é um presidente, um diretor de um centro espírita, se você está pensando em entrar para a política, repense, meus irmãos, com carinho. Não é para deixar de fazermos nada, é para repensarmos como será quando estivermos neste cargo. Independente de ser um cargo alto ou não, qualquer cargo, em qualquer lugar, requer responsabilidade, seriedade, bom senso e muito amor pelo que a gente está fazendo. Um grande abraço, até o próximo estudo e graças a Deus.